A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Mateus, vamos ler a partir do versículo 29 do capítulo 15. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. É muito interessante esse milagre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, porque foi o segundo milagre que aconteceu igual. São poucas as vezes na Bíblia que Jesus repetiu um milagre. Por exemplo, nós não temos nas Escrituras 2 vezes Jesus transformando água em vinho. Só temos uma. Nós não temos na Bíblia 2 vezes Jesus curando 10 leprosos de uma vez. Só temos uma. Não temos muitas vezes na Bíblia, por exemplo, Jesus curando uma mulher com um fluxo de sangue através de um toque na orla do seu vestido. Só temos uma vez. Mas este milagre de Jesus multiplicar pães e peixes, nós temos 2 registros bíblicos. Muito interessante isso. Nós vamos já ver por que é muito interessante. Se você abrir a sua Bíblia uma página só para trás, no capítulo 14, versículo de número 13, nós temos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ler? E vamos comparar uma com a outra. Eu acabei de ler a segunda. Vamos ler a primeira. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mandem embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dêem vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Óbvio que os relatos detalhados do milagre são diferentes, não podiam ser iguais, são 2 circunstâncias diferentes. Mas foi o mesmo milagre. Por que é que este segundo milagre é de um significado tremendo para nós? Porque este milagre acontece numa situação muito parecida com a que nós, que somos, entre aspas, religiosos, vivemos. Nós vivemos uma situação muito parecida com essa do segundo milagre. O que é? É que eu não sei vocês, mas eu tenho que lutar no meu coração
para que o cotidiano, a mesmice, a repetição do que foi ontem, hoje e o que vai ser amanhã igual, não me roubem, essa repetição não me roube o brilho, o fascínio, a grandeza do que é entrar num ambiente onde Deus se manifesta. Presta atenção, eu já estou na igreja há tantos anos, já participei de tantos cultos, já ouvi tantas pregações, já orei tantas vezes, já ouvi tantos hinos e músicas e cânticos espirituais na igreja. Eu estou tão familiarizado, eu estou tão acostumado a ir a um culto, que esse movimento do culto já não me traz nenhum fascínio, já não me toca. Não existe nada no culto que seja novidade para mim. Nesses dias os adolescentes da igreja, os jovens da igreja, estavam brincando de me imitar. E foi muito interessante vê-los me imitando, porque até eu achei parecido comigo. Eles sabiam exatamente como é que o pastor Ricardo constrói os raciocínios, as frases que eu repito, o jeito de eu falar. E eles, de tanto ouvirem, já sabem até qual vai ser a minha próxima frase. Como é que o pastor Ricardo trata o texto, trabalha o texto, se acostumaram. E o perigo desse costume é que quanto mais a gente se acostuma, menos a gente acha interessante, porque estamos acostumados demais. Filho e pai, relação filho e pai, mãe e filha, é muito interessante. Filho querido é o filho que mora longe. Parente, tio, tia, maravilhoso, é o que já morreu. É verdade, por quê? Porque com os que nós estamos lidando todos os dias, as pessoas que nós estamos conversando o tempo todo, nós já não temos mais a mesma alegria. Você que é evangélico há muitos anos, pergunte-se a você mesmo o seguinte: compare o primeiro dia que você entregou sua vida a Cristo, quando você ouviu a pregação. Lembra quando você foi tocado pela primeira vez pelo Espírito Santo de Deus? A alegria que você tinha no seu coração? Você se lembra daquela época? Quando você cantou, quando você cantava os hinos, os primeiros cânticos, como aquilo enchia o seu coração de alegria, lembra? E você se lembra como esse processo foi morrendo dentro do seu coração? E que hoje a gente até reluta se fica em casa assistindo novela ou se vai para a igreja. A gente até fica meio dividido por dentro. Será que eu vou assistir o futebol ou eu vou para a igreja? A gente fica rasgado por dentro. Por quê? Porque a gente já se acostumou, não vai ter nada de novo, não vai absolutamente acontecer nada que seja de mais interessante para mim. Eu fui recebendo o Evangelho, a palavra, a vida cristã em doses homeopáticas. É uma vacina. É uma porção tão pequena que, ao invés de gerar em mim fascínio, gera em mim defesas. Eu estou com defesas com o Evangelho. Estou com defesas com aquilo que vem do púlpito, porque eu me acostumei demais. Veja o contexto. É tão parecido um milagre com o outro. É uma repetição tão igual. E é daí que nós vamos tirar algumas lições, e é daí que nós podemos aprender algumas coisas muito lindas para cada um de nós, no nosso relacionamento com Deus. Se você já se acostumou com o agir de Deus na sua vida, deixa eu dizer, em primeiro lugar, o que para mim é uma mera repetição, para Deus é sempre inédito. O que para mim é uma mera repetição, para Deus é sempre inédito. Vejam que o milagre acontece num contexto tão igual ao outro. É mais uma multidão que o segue. É mais um monte de gente que está no seu encalce. São rostos parecidos porque os problemas são iguais.
São necessidades iguais, porque nós somos parecidos uns com os outros. De repente, são as mesmas dificuldades de sempre, são os mesmos problemas de sempre, a mesma multidão querendo ser tocada, os mesmos problemas de sempre. Queridos, isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque ao invés de Jesus tratar aquela multidão com desdém, ao invés de Jesus tratar aquela multidão de ombros, porque é uma multidão tão igual a outra. No domingo de manhã e a gente faz o apelo, e eu convido as pessoas que estão com problemas, e digo, quem está carregando um fardo, uma dificuldade, vem aqui à frente e se ajoelhe. E quando eu estou orando pelas pessoas, eu olho as pessoas ajoelhadas, são tão iguais. É sempre o mesmo povo, é sempre a mesma expressão. Aliás, para mim, é uma repetição igualzinha à do domingo passado, porque é o mesmo número de pessoas, com os mesmos problemas de sempre. E como é fácil para mim lidar com isso mecanicamente. Como é fácil para mim simplesmente orar e fazer de conta que eu estou preocupado, quando na verdade eu estou com a cabeça em outra coisa. Como é fácil para mim lidar com o outro, lidar com a necessidade do outro, com absoluto descaso. Porque nós, seres humanos, somos assim. Eu me lembro que há muitos anos atrás, nós estávamos num culto na igreja Bethesda, meio de semana, isso era lá em Fortaleza, há muitos anos atrás. Quem olha assim para um povo, muita gente sentada, é tudo mais ou menos igual. Gente feia, gente bonita, gente alta, gente baixa, gente rindo, gente triste, gente... mais ou menos igual. Aí eu, naquele culto, para uma mulher veio à frente. E eu estava orando pelas pessoas. Antes de chegar nessa senhora e orar por ela, uma pessoa tinha me dito o seguinte: olha, fulana de tal está aqui no culto. É uma das pessoas mais ricas da cidade de Fortaleza. Ela está no culto hoje. De uma família, bastava dizer o nome da família, todo mundo conhecia. Está aqui. Quando eu fui me aproximando dela, se aproximou um diácono e disse assim: é ela. Aí eu fui orar. E na hora que eu coloquei a mão sobre a cabeça daquela mulher para orar, eu comecei a pensar. Óbvio que eu não ia dizer, só pensei, né? Digo, oh, Jesus, tu curasse essa mulher, era a nossa solução. Pensei. Hoje eu posso confessar porque já passou muito tempo. Senhor, se essa mulher, se tu curares essa mulher, é a solução, Senhor. Porque só o dízimo dessa mulher a gente resolve o problema dessa construção, a gente paga o problema de rádio, a gente, Senhor, meu Deus, Senhor, é um milagre agora ou nunca. Na cabeça da mulher, eu orando aqui, eu pensando, mas as minhas palavras eram: Senhor, tem misericórdia dela. E quando eu estava fazendo esse jogo interno no meu coração, o Espírito de Deus mexeu comigo naquela hora, como querendo dizer assim: Ricardo, se fosse mais um rosto, você ia tratar mecanicamente essa mulher, porque ela é rica e famosa, você vai dar um tratamento a ela diferenciado. E isso é pecado. Isso é usar o meu nome. E é maldito o que usa o nome de Deus em vão. Irmãos, eu comecei a chorar de vergonha de estar orando daquele jeito por aquela mulher, de estar me vendendo. Você sabe o que é que me encanta? É que tem uma multidão de mancos, cegos, aleijados, mudos. Jesus está curando esse povo. É igualzinho a outra multidão lá. E o cuidado, e o afeto, e a maneira como Deus lida é tão verdadeiro, porque Jesus está movido de compaixão, e Ele está lidando com aquela multidão com o mesmo carinho. Você sabe qual é a mensagem que eu quero dizer para você hoje? É que talvez os homens, as instituições humanas, gente como eu, possa olhar
diferenciadamente para as pessoas, fazendo acepção, pré-julgando e preconceituosamente preferindo uns aos outros. Eu quero lhe dizer que Deus não olha para você assim, que Deus não vê estampa, que Deus não vê nome, que Deus não vê posição social, Deus não vê zeros nas contas dos bancos. O que Deus vê é cada um pelo nome, que Deus vê é cada um individualmente. A única pessoa que pode amar uma multidão individualmente é Deus. Nesses dias eu estava numa situação e era um culto público. Um culto público. E o pastor estava pregando nesse culto público, em praça pública. Estava vendo um show e o pastor foi pregar. E quando ele se levantou para pregar no show, tinha umas 10 a 15 mil pessoas. O pastor se levantou para pregar e ele disse assim para o povo: queridos, eu quero lhes dizer que eu os amo, todos vocês. Aí no meu coração eu pensei: mentira. Ele acabou de dizer uma mentira. Ele não ama todos. A única pessoa que pode amar todos dessa multidão é Deus. Porque é impossível para mim amar um grupo sem conhecer o indivíduo. E o único que ama um grupo conhecendo os indivíduos é Deus. Segunda coisa que me chama muita atenção nesse texto é que o que para mim é de menor importância, para Deus continua sendo muito importante. O que para mim é pouco importante, para Deus é muito importante. Às vezes uma pessoa vem me pedir oração e diz assim: pastor, ore por mim. Aí no meu coração eu fico pensando: que besteira orar por isso. Você já teve essa sensação? Às vezes a pessoa tem um problema, eu estou com um problemão. Aí a pessoa conta o problema para você e no seu coração você pensa assim: que problema não, que nada, isso é uma besteira. Você já conversou com uma pessoa que diz assim: olha, eu estou com tristeza enorme. Aí você ouve o problema da pessoa e você diz assim: essa tristeza vai dar uma volta, vai passear um pouco que ela passa. Porque a gente acredita que apenas os grandes problemas são importantes. Nós nos deixamos convencer de que aquele que não quer cuidar dos pequenos problemas se esconde atrás dos grandes problemas. Por quê? Porque, presta atenção, tem uma multidão. E essa multidão é de gente manca, é de gente cega, é de gente aleijada, é de gente estrupiada na vida. Aí chega alguém para Jesus e diz assim: Jesus, está faltando comida. Aí Jesus podia ter dito o seguinte: que pedido mais bobo. Diante de tanta necessidade, diante de tanta doença, diante de tantos problemas, você vem me falar de negócio de lanche, de resolver o problema dos que estão sem. Não, vamos resolver os grandes problemas primeiro. Mas vejam que na matemática divina não existem problemas grandes, nem existem problemas pequenos. Os problemas, porque na matemática divina não existem coisas muito importantes e pouco importantes, porque Deus não conhece o que é mais ou menos difícil. O que é mais importante para Deus é curar um câncer, ou é curar uma dor que um adolescente está sentindo porque a namoradinha dele acabou o namoro com ele. Qual é o maior problema para Deus? É resolver um problema de um desempregado crônico, ou resolver um problema conjugal. Nós é que colocamos balanças e medimos os problemas diferentemente, mas para Deus todos os problemas são iguais, porque Deus não conhece o grau de dificuldade de nada. Tudo para Deus é fácil. Jesus disse: para mim, qual é o mais fácil? Dizer a esse paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer para ele: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Olhou para o paralítico e disse: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa, porque para mim qual é o mais fácil, não é o mais difícil. O que um cego mais quer? Ver.
O que é que o mais aflito deseja? Paz. O que é que o mais culpado anseia? Perdão. O que é que a pessoa mais angustiada almeja? Esperança. Mas, para mim, estou angustiado, acho que o problema da cegueira não é tão importante. Porque eu acho que o mais importante é a minha angústia. Para ela que está sentindo um peso de culpa, o mais importante não é pelos ouvidos curados, resolver o problema da culpa. E é muito interessante porque no agir de Deus, multiplicar comida para resolver o problema de fome daquele povo está no mesmo grau de importância de curar os doentes e resolver o problema do manco, dar vista ao cego e abrir o ouvido do surdo. Mesmo grau. Então, às vezes você vem para o culto e diz assim: eu acho que Deus não vai se importar comigo, porque tem tanta coisa mais importante aqui. Não. Deus, o seu problema é tão importante quanto o do outro, quanto o meu. Porque Deus nos ama com o mesmo grau de amor. Terceiro, o que para mim sempre um impedimento a Deus é matéria-prima do milagre. O que para mim é um impedimento, é uma dificuldade, para Deus é matéria-prima do milagre. Veja que interessante. Eles estão no meio de um deserto, capítulo 15, versículo 29. Já faz 3 dias que ninguém come. E não tem McDonald's, nem Habib, nem pizza delivery. Tem nada. Estão no meio de um deserto. E o deserto para eles era um problema. O deserto para Jesus foi uma oportunidade. Porque só por causa do deserto aconteceu o milagre. Então vejam como às vezes nós olhamos as nossas dificuldades por um ângulo e Deus olha por outro. Existem momentos que nós olhamos as nossas circunstâncias como uma barreira, uma dificuldade. E Deus olha a nossa circunstância como uma oportunidade. Então, não existe coisa mais linda do que você ver um crente com as costas contra a parede. Coisa mais maravilhosa do mundo é você ver um cristão no fundo de um poço. Coisa mais maravilhosa do mundo é você ver um crente, como dizem os cearenses, aperreado. Por quê? Porque essa circunstância sem Deus é um desespero. Mas essa circunstância com Deus é uma oportunidade de milagre. Então eu quero dizer para você o seguinte, que às vezes nós ficamos ansiosos porque nós olhamos do ponto de vista humano o problema, quando nós deveríamos olhar o problema do ponto de vista divino. É uma oportunidade de Deus na sua vida. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que bem-aventurado é o varão que é provado, porque depois de aprovado ele receberá a coroa que Deus tem prometido àqueles que o amam. Então, é bem-aventurados quando vocês passarem por vários tipos de provas, porque nos vários tipos de provas, aí você pode experimentar o milagre de Deus. E eu quero dizer para vocês que o milagre de Deus é sempre proporcional ao tamanho do deserto. Quanto maior o deserto, maior será o milagre. Quanto maior a tempestade, maior será a manifestação da glória de Deus. Quanto maior a aflição, maior será o consolo. Quanto maior a escuridão, com mais intensidade vai brilhar a luz. Quanto mais apurados nós estivermos, mais aliviados nós estaremos. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso quer se manifestar na nossa vida, em qualquer circunstância que nós nos encontrarmos. É matéria-prima do milagre de Deus. Eu acho muito lindo quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, aquela situação terrível que ele se encontrava. Terrível pelo seguinte, porque ele está diante do Mar Vermelho, tem uma multidão
mais de 1 milhão de pessoas, contando com mulheres e crianças, de judeus murmurando. Olha a situação. Diante do Mar Vermelho, uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas murmurando, penhascos, uma montanha do lado, e lá no fundo da multidão, que tem 1 milhão de pessoas, lá no fundo da multidão, eles veem cavalos galopando com bandeiras hasteadas e o povo dizendo: Faraó vem nos pegar. Mar Vermelho na frente, montanhas de um lado, uma multidão na outra, e lá atrás, lá vem Faraó nos pegar. O que fazer? Moisés se jogou de joelhos na presença de Deus, e a resposta de Deus para Moisés foi: Moisés, o que você está fazendo orando? Isso não é hora de orar, é hora de marchar. Mas marchar para onde? Tem o Mar Vermelho na minha frente. E Deus diz assim: tente, prove, veja, se arrisque, dê o passo e veja se o milagre não vai ser proporcional ao tamanho da sua aflição. E Moisés dá o primeiro passo e fere o mar com a vara que ele tem na mão, e o Mar Vermelho se abre em dois, e o povo de Israel passa a pé enxuto no meio desse Mar Vermelho, e o povo sai do outro lado e faz festa na presença de Deus, com Miriam dançando, e o povo cantando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Queridos, o povo está no meio de um deserto, e na perspectiva deles aquilo é apenas um deserto e fome, mas na perspectiva de Jesus é a oportunidade do milagre. Quarto lugar, o que para mim é um ritual, para Deus é um jeito de fazer milagre. É interessante que compare o versículo 35, Mateus capítulo 15, versículo 35. Compare o capítulo 15, versículo 35. Vamos ler? Ordenou a multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Leram comigo? Agora volta a página. Capítulo 14, versículo 19. Ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Ele fez exatamente do mesmo jeito. Sentem. Eles sentaram. Ele disse: agora faça o seguinte, partir o pão. Eu fico imaginando Filipe, ou André, ou Pedro, ou Tomé olhar para o outro e dizendo assim: esse filme nós já vimos. Jesus, os japoneses são mais criativos. Dava para o senhor fazer diferente, porque desse jeito a gente já viu o filme. Será que vai virar ritual nessa igreja? Não vamos cristalizar, é isso? Vamos fazer sempre do mesmo jeito? Porque quando a gente faz sempre do mesmo jeito, perde a graça. Quando faz sempre do mesmo jeito, vira ritual. Ritual, sabe o que? Vamos ficar em pé, irmãos, e louvar o nome do Senhor. Aí todo mundo fica em pé. Agora vamos levantar as nossas mãos para cima. Aí todo mundo levanta. Agora vem aqui na frente. Aí vem. Agora vamos levantar as nossas ofertas. Aí levanta a oferta. Agora vamos ouvir o pastor Ricardo pregar. E o pastor Ricardo prega. Aí agora vamos orar. E a gente ora. Agora o pastor Mário vai impetrar a bênção apostólica. Aí domingo sim, domingo sim. Domingo sim, domingo sim. Entra ano, sai ano. Dia após dia. Todo dia ele faz tudo sempre igual, com gosto de café. É todo dia, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E a gente vai se acostumando com esse jeito e a gente fica achando assim: pô, mas Deus não opera. Eu queria um negócio diferente. Eu queria que Deus, sei lá, viesse um fogo do céu, escrevesse com a mão na parede. Eu queria visitação de anjos, sabia? Mas deixa eu lhe dizer, às vezes a gente faz do mesmo jeito e faz do mesmo jeito, e Deus
a gente pensa que é um ritual, mas é Deus nos mostrando que quem está operando é Ele. Não é o ritual, não é o jeito que a gente faz, é a operação do Espírito Santo de Deus. E a nossa grandeza não é ser mais criativo, é dar significado a cada coisa que a gente faz, mesmo que seja igual a da semana passada, mesmo que o cântico que a gente cantou seja igualzinho que a gente está cantando hoje, mas a gente está com o coração na mão de Deus e dizendo: Espírito de Deus, Tu podes fazer com que esse cântico tenha a mesma grandeza e a mesma beleza e a mesma unção e o mesmo poder que tinha semana passada. E tem, sabia? O que para mim é um ritual, para Deus é um jeito de fazer milagre. Pense só no seguinte: eu não quero ser abençoado, eu quero encher o meu cesto para eu abençoar. Aí o seu cesto é cheio e você tem para abençoar o outro. Entendeu a lógica? Entendeu a pegadinha? É quando a gente se esquece de encher o nosso e pensa em abençoar o outro, que o nosso é cheio para a gente poder abençoar a vida do outro. Eu quero hoje uma bênção de Deus na minha vida. Eu quero que hoje Deus faça de mim uma bênção. Aí nós vamos ser abençoados além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, segundo o poder de Deus que opera em nós. Vamos colocar nossa vida na presença de Deus. Não é ritual, não é visitação sobrenatural de Deus que nós queremos. Vamos clamar a Deus. Eu não sei como que você vai clamar, eu não sei o que você vai dizer. Se você diz assim: eu já disse essa oração a semana passada, pois diga de novo, porque pode ser que para você seja apenas um ritual, mas para Deus hoje é uma visitação sobrenatural, é uma maneira inédita de Deus abençoar a sua vida. Você diz assim: eu quero hoje resolver todos os meus problemas. Só tem um jeito: se esqueça dos seus problemas e queira resolver e ser uma bênção para o problema do outro. Você diz assim: eu quero encher os cestos para levar embora e abençoar outras vidas. Vamos orar em nome de Jesus, especificamente dizer: Deus, usa a nossa vida, usa o nosso coração, dá-nos, ó Deus, uma visitação sobrenatural do Teu poder. Levante as suas mãos para os céus, porque a Bíblia Sagrada diz que eu quero que levanteis mãos santas, sem ira, sem contenda, mãos santas na presença do Deus vivo. Uma visitação sobrenatural, independente do tamanho, do antepassado, do antecedente, da cultura, independente da nossa bagagem. Todas as pessoas são caras. Senhor, continue a nos ensinar pela Sua palavra, continue a nos fortalecer, continue, Senhor, a falar conosco, continue a nos animar a fé, a disposição, a alegria, e faz em nós aquilo que está no seu coração. Cada pessoa que tem ouvido essa programação seja tocado, Senhor, pelo poder maravilhoso do Teu Evangelho, pela ação maravilhosa do Teu Santo Espírito, que tem nos dado as virtudes de Cristo para por elas vivermos. E eu agradeço de todo o coração em nome de Jesus. Amém.